noite, eu me chamo Lucas Eduardo, sou da turma 200, curso de soldagem. E hoje eu irei falar sobre os resistores, indutores e capacitores. Primeiro eu vou falar dos resistores. Os resistores são dispositivos que compõem em circuitos elétricos diversos. A sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a diferença de potencial em determinada parte do circuito elétrico. Isso ocorre por conta da diminuição de corrente elétrica devido à presença do equipamento. Uma breve representação irei mostrar do meu canto direito dos símbolos de resistores usados para representar o circuito elétrico. Bom, eu irei falar agora onde eles são encontrados. Os resistores estão presentes na maioria dos equipamentos utilizados no cotidiano, no nosso cotidiano no caso, seja no chuveiro elétrico, na composição de circuitos eletrônicos. Sobre reatados. Os reatados são resistores de resistência variável, lâmpadas que possuem seu brilho variável e botões de volume dos aparelhos de som são exemplos de aplicações de reatados. Nesse equipamento, a resistência do resistor é alterada de modo a modificar o valor da corrente elétrica, aumentando ou diminuindo o brilho de uma lâmpada, por exemplo, ou o volume de um aparelho de som. Um símbolo para representar um reatado em um circuito elétrico, eu irei mostrar aqui do lado direito. Novamente, voltando, irei falar sobre os códigos de cores. Os resistores que compõem o circuito eletrônico geralmente possuem 4 faixas coloridas das cores determinar o valor da resistência do resistor sem a necessidade de aparelhos de medida. As duas primeiras faixas de cores representam os 2 primeiros algarismos do valor da resistência. A terceira faixa indica o número de zeros que compõem o valor da resistência. A quarta faixa representa a tolerância ou a incerteza da medida do valor do resistor. Sendo a dourada, a incerteza será de 5%. A prateada mostra que o resistor possui a incerteza de 10%. Caso não exista a quarta faixa, a incerteza do valor da resistência do resistor será de 20%. A tabela que irá aparecer do meu lado está associada a cada possível cor das faixas de um resistor. Ou seja, a tabela que está aparecendo aqui do meu lado aqui. Bom, eu irei falar sobre a associação de resistores. No circuito elétrico, os resistores podem ser organizados de 2 maneiras diferentes, para ser mais exato. As diferentes formas de organizar as posições dos resistores são chamadas de associações e permitem a obtenção de valores diversos de resistência elétrica. Associação em série. Os resistores são colocados um lado do outro. Nessa associação, os equipamentos terão a mesma corrente elétrica e diferença de potencial. Associação em paralelo. Os resistores são colocados sobre outro. Nessa associação, os equipamentos terão a mesma diferença de potencial e corrente elétrica e diferente. Associação mista ocorre quando no mesmo circuito existem resistores que associados em série e em paralelo. E foi isso que eu queria falar sobre os resistores. Agora eu irei falar sobre o indutor. O indutor é um parâmetro que relaciona a tensão induzida no campo magnético e a corrente responsável pelo surgimento deste campo. A tensão nos terminais do indutor é proporcional à corrente que nela se passa. O indutor também é chamado de solenoide ou bobina. É um dispositivo eletrônico
passivo capaz de armazenar energia criada em um campo magnético formado por uma corrente alternada, CA no caso. Este componente é usado em circuitos eletrônicos, elétricos e digitais para armazenar energia através de um campo magnético. Indutores são usados para impedir variações de corrente elétrica para formar um transformador e também em filtros em que exclui sinais em alta frequência. A constituição disso são as possibilidades de aplicação dos indutores que podem ser construídos para uma situação específica, como por exemplo em circuitos integrados. Agora eu irei falar sobre os capacitores. Os capacitores são dispositivos utilizados para armazenamento de cargas elétricas. Existem capacitores em diversos formatos e capacitâncias. Não obstante, todos compartilham algo em comum, são formados por dois terminais separados por algum material elétrico. Os capacitores são utilizados em diversas aplicações tecnológicas. É praticamente impossível encontrarmos algum circuito eletrônico que não contenha esse tipo de dispositivo. Quando ligados a uma diferença de potencial, um campo elétrico forma-se entre suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais, uma vez que o dielétrico em seu inferior dificulta a passagem das cargas elétricas através de placas. A função básica dos capacitores, no caso, é armazenar cargas elétricas ao seu interior durante as descargas. Os capacitores podem fornecer grande quantidade de carga elétrica para um circuito. Os capacitores levam um pequeno tempo para serem carregados completamente. Entretanto, a sua descarga geralmente é rápida. Por isso, os capacitores são largamente usados em dispositivos eletrônicos que demandam grande intensidade de corrente elétrica, como aparelhos de sons de alta potência. Além da sua função mais fundamental, os capacitores podem ser usados para implementar temporizadores, retificadores de corrente elétrica, filtros de linha, estabilizadores e etc. Tipos de capacitores. Capacitores eletrotísticos contêm finas camadas de alumínio envolvidas em óxido de alumínio embebidas em eletrolitos e líquidos. Capacitores de poliéster são um tipo de capacitor bastante compacto formado por uma folha de poliéster e alumínio. Capacitores de tântalo têm uma vida útil mais longa, uso como dielétrico, óxido de titânio. Capacitores de óleo foram os primeiros tipos de capacitores e, assim como os capacitores de papel, deixaram de ser usados por serem pouco práticos ou confiáveis. Capacitores de variáveis são que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas, a sua área de contato, largamente utilizados em aparelhos valvulados como rádios e televisores antigos. Capacitores cerâmicos feitos em formato de disco são formados de placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar. Bom, esses foram os tipos de capacitores. Essa foi tudo que o pessoal pediu direitinho e eu encerro esse vídeo.